Portanto, vamos agora para a nossa primeira entrevista com o paciente, para a nossa primeira consulta inicial. É razoável, e aqui nessa sala podemos até observar ali numa estante o nosso livro Dor Orofacial Crônica, o nosso último livro. É razoável, digamos, ideal que nós possamos ter um ambiente de consulta, não do ambiente clínico, um ambiente onde o paciente possa se expressar com alguma tranquilidade, né, quase como se estivesse na sua casa, num ambiente coloquial, que o paciente possa sentir, né, o acolhimento, onde nós possamos encarar o paciente no olhar, de frente a frente, olho no olho, que nós possamos transmitir uma certa segurança, transmitir um acolhimento, e onde então a consulta inicial é o momento que nós, os profissionais da saúde, idealmente deveríamos não atender telefones, não sermos interrompidos e deixar o paciente fluir a sua história clínica, sempre lembrando de Lisa Sanders, né? Todo paciente tem uma história para contar, uma história que pode ser muito importante em relação a essa questão diagnóstica. E há um trabalho, eu penso que nós comentamos no nosso primeiro módulo, de que a grande maioria dos profissionais da saúde não permitem que o paciente passe mais de 1 minuto e meio, 2 minutos contando, descrevendo o seu histórico médico e tudo mais, e já interferem para conduzir. Essa condução, ela deve existir, mas é uma condução correta, coerente. O profissional, ele deve estar preparado para conduzir essa anamnese, conduzir essa propedêutica de uma forma que ele já tenha as informações que foram previamente obtidas com os questionários, e para que essa entrevista seja conduzida da melhor forma possível e com a maior eficácia possível. Então, uma consulta médica padrão, nos níveis que nós estamos propondo, é uma consulta que não pode ter um tempo limitado, né, de 30 minutos, 40 minutos. É uma consulta que, a partida, deveria ter uma boa margem de segurança. Quando o paciente tem questões psicossociais, tem questões emocionais, o paciente precisa de ter esse tempo para ele relaxar, para ele chorar, para ele, né? Enfim, e com isso, nessa primeira consulta, é que nós vamos estabelecer a grande empatia com o paciente, a grande, digamos, energia e a grande credibilidade. É exatamente nessa primeira consulta que começa o tratamento do paciente. É exatamente no momento que o paciente se sente acolhido, sente com confiança, sente que finalmente os seus clamores estão tendo uma luz no túnel, não é? Com muito profissionalismo, sem nenhuma orientação excessiva em relação a resultados, mas acolhendo todas as informações do paciente, já que, na medida em que nós lemos a vida do paciente nos questionários que ele nos enviou, nós sabemos os seus pontos, digamos, fracos, nós sabemos os seus pontos de delicadeza, sabemos muito já das suas necessidades, dos seus fracassos, das suas desilusões com outros profissionais, né? E nós, já agora, não podemos ser mais uma decepção para o paciente. Então, lidar com o paciente que tem decepções com outros profissionais é difícil, porque a primeira coisa que nós temos que fazer é resgatar a sua credibilidade para todos nós das ciências da saúde. Portanto, essa primeira consulta é a chave, digamos, do sucesso do nosso tratamento. É nessa primeira consulta que nós vamos estabelecer a parceria que diz a Lisa Sanders, não é? Eu como profissional e você como o portador do problema, vamos dar as mãos e vamos correr atrás agora, vamos investigar, vamos fazer uma parceria para a gente correr atrás do seu problema, não é? E isso vai demorar tempo, isso vai ter, nós vamos ter que motivar o paciente a mudar hábitos, etc. Então é muito importante que ele tenha essa confiabilidade, e ela é adquirida basicamente no olho a olho dessa nossa primeira consulta. Então, resumindo, todos os dados que nós obtivemos, né, nos questionários, vão formar a base dessa entrevista inicial, né? Nós ainda não tocamos no paciente. Nessa entrevista, nós vamos discutir pontos que nos chamaram a atenção nos questionários. As respostas que o paciente nos deu, o seu histórico familiar, genético,
o seu comportamento em outros tratamentos, a sua evolução emocional, todas essas variáveis que vão sinalizando a condução dessa nossa entrevista, não é? E nós já vamos pensando, ainda sem declinar, já os prováveis exames complementares que nós vamos provavelmente utilizar e já até pensando em situações terapêuticas. Uma situação que eu acho que vale a pena que a gente comente: o profissional o paciente que passa por profissionais há muitos anos e que os casos não foram resolvidos, não foram esclarecidos, não foram satisfatoriamente resolvidos, os pacientes apresentam frequentemente uma ansiedade muito grande em terapêutica. Então nós temos um paciente que faz 20 anos, 20, 30 anos, que está diante de um problema, não é com esses questionários e nessa primeira entrevista e no primeiro exame clínico que nós vamos tomar decisões. Então nós temos que seguir, e às vezes nós até já sabemos coisas que vão ser interessantes, que vão oferecer bons resultados para o paciente, mas ainda não é o momento de nós falarmos sobre terapêutica. Nós ainda não conhecemos o paciente, nós ainda não sabemos quais foram as variáveis das muitas interações que fizeram com que ele durante 20, 30 anos, mesmo tendo passado por profissionais de alto nível, não tenha atingido as respostas ideais. Então nós temos para já que nos ater a questões diagnósticas. Agora é investigação diagnóstica exaustivamente. É claro, se o paciente tem dor crônica, nós vamos estabelecer um alívio inicial e tal, mas o tratamento, a terapêutica, essa tem que ser muito bem elaborada, tem que ser muito bem desenvolvida, com muita segurança, da melhor forma possível.